Olá, pessoal, eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Drops. Aqui tem jornalismo, tem informação de qualidade e você fica muito bem informado. O assunto de hoje é o Pronto Atendimento Pediátrico de Indaiatuba, o PAP, que vai ser inaugurado neste sábado, dia 2 de agosto. E quem está aqui para falar sobre o assunto é a Heloísa Carla Salatino, secretária de Saúde de Indaiatuba. Secretária, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre o nosso pronto atendimento pediátrico de Indaiatuba, que iremos inaugurar nesse próximo sábado, agora, dia 2 de agosto. O PAP é a sigla, né? Pronto Atendimento Pediátrico de Indaiatuba. A gente pode chamar de UPinha, Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, né? Pode falar que é uma UPinha? Então, uma UPinha não, porque a UPinha a gente fala como um todo, adulto e criança, né? Lá vai ser um atendimento exclusivo para as crianças. Lembrando que lá, quando a gente fala em criança, é de 0 até 12 anos, 29 dias aí, tá? Mas eu falo UPinha no sentido, assim, por ser um pronto atendimento, né? Ah, sim, nesse olhar técnico. É quase que um pronto-socorro, digamos assim, Isso, infantil. É um pronto atendimento infantil, né? Onde a gente vai ter todo o cuidado, desde a consulta simples, né? Até sala de observação, sala de urgência, isolamento, tudo. Então, sim, nesse olhar completo, sim. É só uma brincadeira, a gente vai explicar seriamente o assunto, porque realmente saúde infantil, a saúde de modo geral, tem uma seriedade, é um assunto muito importante, então a gente vai começar a explicar um pouquinho, doutora, como é que surgiu a necessidade da implantação desse pronto atendimento infantil. A ideia surgiu na gestão anterior, né? Quando o nosso prefeito era o Gaspar e a secretária a Graziella. Eu já estava compondo o time da Secretaria da Saúde e a gente viu uma demanda importante nesses períodos de inverno, com aumento expressivo de casos respiratórios, principalmente, procurando o serviço de urgência, tanto a nossa UPA quanto o AOC. E aí, nessa necessidade da gente melhorar a qualidade da assistência e realmente da saúde como um todo, decidimos olhar para nossas crianças e priorizar nesse momento um serviço que pudesse ter um olhar mais carinhoso, mais humano, né, para essas crianças e, consequentemente, para suas famílias, para as mamães, papais, vovós que levam elas nas consultas. Então, nós vimos as demandas, o número de atendimentos e também, como a OC hoje existe um aumento expressivo no atendimento de porta ali do pronto-socorro e a necessidade de um aumento ali no serviço, a gente achou que nesse momento seria interessante a gente fazer um estudo que pudesse tirar o pronto-atendimento de pediatria de dentro do hospital mesmo e levar para um prédio próprio, onde que a gente pudesse direcionar o atendimento só para criança. O PAP, ele fica ao lado do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, ali o pronto-socorro, na Avenida 9 de Dezembro. Passou um pouquinho ali perto da Unimax também, entre a Unimax e o AOC, né? O pronto-socorro do AOC, fica o PAP, meio de esquina ali, né? Isso. Então, assim, as pessoas que forem buscar o atendimento no pronto-socorro do AOC para atendimento infantil, né, pediátrico, elas vão ser encaminhadas diretamente ali para o PAP, então. Não vai ter mais atendimento de criança no pronto-socorro do AOC. Isso é importante explicar, né, doutora? Isso é importante ser dito. É um atendimento SUS, né? Então, o atendimento SUS infantil das crianças vai ser feito agora no PAP, né? Que é na esquina de cima do AOC ali, né? Na Avenida 9 de Dezembro, na esquininha que fica entre o hospital e a Unimax. Então, começa a funcionar já nesse domingo, dia 3 de agosto. Isso, então a partir de domingo, né, 3 de agosto, às 7 da manhã, qualquer criança que tiver necessidade de passar por consulta no pronto atendimento, já vai direcionar no PAP. Lembrando, Patrícia, que o atendimento pediátrico da UPA continua, né? A gente continua com o atendimento da unidade de pediatria lá na UPA, do mesmo jeito. E aí a gente só está deslocando o atendimento pediátrico de dentro do AOC, de porta, para o pronto atendimento. Tá, eu vou repetir então, a partir de domingo, as crianças vão deixar de ser atendidas no pronto-socorro do AOC e vão ser atendidas ali no PAP, que fica ao lado, e na UPA, lá no Jardim Morada do Sol. Esse pronto atendimento emergência.
Isso, é isso mesmo. Aí, a partir desse momento, a gente começa a trabalhar com um pronto atendimento infantil referenciado, que a gente fala, né? Então, as mãezinhas todas que chegarem no pronto atendimento, tiver algum quadro que a criança de fato precisa ser internada, então, naquele pronto atendimento, ela é referenciada para o hospital geral para ficar internada ou fazer exames complementares se for necessário. Lembrando que o pronto atendimento pediátrico, ele foi totalmente preparado para fazer laboratório, raio-x. Então, o atendimento inicial, ele está todo pronto para ser feito naquele serviço. Então, vamos explicar o tipo de caso, por exemplo, que vai ser atendido ali e a estrutura, né, secretária, que foi implantada no PAP. Quantos leitos? Tem leito para observação, tem, como a senhora falou, tem o raio-x. Vamos explicar um pouquinho melhor como é essa estrutura. A estrutura toda foi preparada para gerar e prestar um atendimento 100% para aquela criança. Então, os pais que tiverem qualquer quadro agudo podem levar a criança lá. Porque a gente sempre orienta. Quando a gente procura um serviço de urgência, né? A gente não procura um serviço de urgência por qualquer motivo. Então, a gente procura quando a gente tem uma febre mais que 48 horas numa criança, um quadro de vômito e diarreia persistente, uma dor abdominal que não passa, caiu, bateu um bracinho suspeito de uma fratura. Igual quando a gente procura uma unidade, uma UPA, igual você falou. Ou um pronto-socorro. Um pronto-socorro qualquer. Então, nós vamos procurar a UPAP como se a gente estivesse procurando um pronto-socorro, uma UPA. O mesmo perfil. A gente sempre explica isso também, porque às vezes as pessoas elas fazem um caminho diferente, né? Em vez de ir numa unidade básica de saúde, quando é o caso, acaba indo também, muitas vezes, no pronto-socorro. Então, é importante destacar essa questão da urgência e emergência, nesse caso do PAP, né? Isso mesmo, né? Porque alguns quadros têm que ser passados na própria unidade de saúde, né? Se está com alguma preocupação que a criança tem algum atraso, se é uma lesão de pele que já está há algum tempo, né? Um machucado, uma dor abdominal. A criança tem um quadro de uma constipação crônica. Então, isso é uma unidade de saúde que tem que investigar. A criança precisa de fazer o acompanhamento e o segmento na unidade de saúde, né? Que é uma UBS. E aí a gente procura o pronto-socorro, o pronto-atendimento numa urgência, num quadro agudo, né? Uma febre persistente, né? Vômitos persistentes, uma queda do estado geral da criança que não melhora. Uhum. Então, eu sempre... Esse quadro persistente, o prazo de 48 horas. A gente... uma febre persistente mais de 48 horas, precisa de ser procurado. Vômito que não cessa com a medicação em casa, né? Uma dor abdominal que persiste, que a criança tem alguma outra condição associada, né? Uma dor abdominal com vômito e diarreia. Estou sugerindo, em alguns casos, uma tosse. Uhum. Uma criança que está com quadro gripal já há uma semana, 10 dias, e com aquela tosse persistente que não melhora. Será que é uma pneumonia ou não é? Qual é o... Vamos procurar um pronto atendimento para ser avaliado, e, se necessário, fazer exames complementares, né? Ou um acidente também, né? Caiu em casa, bateu, acho que estou com um cortinho aqui no queixo, no pronto atendimento, né? Quando a criança é direcionada para o hospital, tem um acidente na rodovia, tinha uma criança que é uma vítima, ela já vai ser direcionada direto para o hospital, porque o próprio serviço de urgência já sabe classificar e levar para dentro do hospital geral. Uhum. E a partir de que idade, então, ela vai para o PAP? Zero, nascido, até 12 anos e 29 dias, que a gente fala 13 anos incompleto, né? Uhum. Então... a criança é atendida até essa faixa etária. A partir daí, ela já é atendida como adulto, no próprio UAOC como adulto ou na UPA. Então, a partir de 12 anos... Até 12 anos e 29 dias, né? Então, 12 anos e 29 dias no PAP. E a partir dessa idade, já 13 anos ali quase, né? 12 anos e meio. Para arredondar, assim, né? Que é 12 anos, 11 meses e 29 dias, né? A gente fala que não chegou no 13 anos, né? Entendeu? Entendi.
Aí vai para o pronto-socorro do AOC normalmente, ou para a UPA, continua. Isso, que aí ela é caso, né? atendida como adulto. Isso mesmo. Mas é uma faixa etária reduzida até, né? Pensei que fosse até um pouquinho mais, sei lá, uns 17. É isso mesmo? A idade da criança é essa mesmo que a gente trabalha. A criança, não adolescente. Não adolescente, isso mesmo. Que aí, a partir daí, ele já tem altura, peso já para ser atendido como adulto, né? E a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Como preconiza o atendimento. E a estrutura, então, qual que é a estrutura aqui? A gente tem aqui algumas informações, né, de leis. Então, a senhora saberia me passar quantos são? Primeiro, acho que é importante ser dito que a gente estruturou a unidade como sendo uma unidade qualificada como amiga da criança. E quando a gente fala em qualificação, a gente não fala só em qualificação de equipe, né? Então, a gente vai ter equipes qualificadas para atender criança, médicos, enfermeiros, mas também uma qualificação estrutural. Então, é uma unidade que, quando você entra numa recepção para a criança, tem um fraldário, tem a sala de amamentação, que uma mamãezinha precisa estar amamentando, né? Tem a estrutura física, as cores do lado de fora, você vai ver que tem um parquinho. Então, a gente já é uma unidade estruturada e qualificada para ser amiga da criança. Tá? Então, isso foi um olhar bem... Isso é um olhar bem cuidadoso que nós estamos tendo agora com os serviços da prefeitura como um todo, da saúde, tá? Para a gente se tornar uma cidade amiga da criança. Isso aí de acordo com o padrão da Organização Mundial da Saúde, né? Estou vendo aqui também as informações aqui. Isso mesmo. Então, você chega no pronto atendimento, tem uma recepção grande, totalmente preparada, né? Com salas de acolhimento, sala de raio-x, um espaço para coleta de exames, laboratório, uma ampla sala de observação com leito de urgência, que a gente fala de intercorrências, um isolamento, né, uma unidade de isolamento separada, com banheiro próprio, uma sala de urgência e consultórios, 3 consultórios para atendimento pediátrico. Então, farmácia interna, 3 consultórios, serviço de raio-x, como a senhora falou, então, as salas de acolhimento, tudo. Capacidade de 10 leitos? Isso mesmo, a gente tem capacidade de 10 leitos de observação. Certo. E como é que foi a construção, essa parceria, né, para construir o PAP? A prefeitura participou bem próximo, né, do hospital nessa transformação do AOC, nessa construção toda. Então, nós tivemos o cuidado de fazer essa parte do olhar da cidade amiga da criança, do olhar acolhedor ali, né, de pedir que tivesse essa qualificação, né? Esses espaços, essas cores, os parquinhos. Então, nós participamos muito dessa construção do cuidado, né? Do olhar humanizado. Sim, mas assim, os recursos para implantação... Toda a parte de equipamentos, recursos humanos, é toda do hospital, tá? A gestão é toda deles. A gestão não, me perdoa. A gestão é uma gestão compartilhada, né? Mas o prédio, as estruturas, equipamentos, é toda deles. E aí a prefeitura vai custear isso? Isso, o custeio de recursos humanos e assistencial lá é tudo nosso. E quantos médicos? Já é nossa, né? Porque a gente só vai deslocar o pronto atendimento de pediatria de dentro do hospital e vai transferir para lá. Isso mesmo. E quantos são, em termos de recursos humanos? Hoje nós temos 2 médicos de dia, 2 médicos à noite, podendo ampliar para 3 e 3. Esses médicos são gerais, clínicos? Não, são médicos pediatras. É porque eu tenho uma confusão, né? Isso. Porque no AOC, quer dizer, no pronto-socorro, aí tem o clínico geral, né? Enfim, que lá no pronto-socorro... São as especificações para a questão do atendimento infantil. Isso mesmo. Com uma equipe de enfermagem, de enfermeiros e técnicos que vão estar lá também apoiando no cuidado dessas crianças, na sala de observação, no acolhimento, com o recepcionista. Tem uma ideia de qual a quantidade de atendimento? Porque, na verdade, como vai ser transferido, né? Você já tem um número de atendimento ali que é feito no pronto-socorro do hospital. Isso. A partir desse número, a expectativa é manter ou vocês acham que cresce? A gente acha que cresce um pouco, Patrícia, como aconteceu quando nós abrimos o nosso pronto atendimento do Hospital Dia, né?
O nosso pronto atendimento do Hospital Dia, acho que só vou trazer como observação, tem sido um grande sucesso, né? A população tem procurado, a qualidade da assistência lá é excelente. Também lá nós temos laboratório, raio-x e tudo. Então, quando a gente abre mais uma porta, a população, de fato, nos procura, né? Se sente mais confortável de procurar, porque a gente desafoga um serviço, né? Uhum. Então, a gente acredita que, tirando esse pronto atendimento do hospital, tendo um pronto atendimento direcionado para as crianças, os pais vão se sentir mais confortáveis, mais acolhidos e vai aumentar o atendimento, sim. Qual que é o número de atendimento? A capacidade instalada, quando a gente olha para 3 consultórios dia e noite, então seriam 6 profissionais, né? Falando assim, médio, a gente acredita que a gente pode atingir até 5.400 consultas por mês. Por mês. Pensando numa média então a gente está falando de 6 profissionais, né? Num período de 30 dias aí, com uma média de 3 consultas por hora cada profissional. Uhum. E aí, isso vai impactar diretamente também ali no próprio pronto-socorro do hospital, pelo menos no que diz respeito ali à recepção, né? A chegada das pessoas ali na recepção. Isso, e já existe um planejamento, essa saída do pronto-atendimento, já existe um planejamento, um estudo de como a gente melhorar a assistência lá dentro do pronto-socorro também. A gente precisa de fazer esse primeiro movimento de tirar o atendimento pediátrico para a gente ampliar o atendimento do adulto, trazer um atendimento do adulto mais humanizado, melhorar a qualidade interna, aumentar os espaços, né? Então, a gente não consegue mexer e fazer uma obra lá dentro tendo esse atendimento lá. Uhum. Agora, saindo, nós vamos conseguir melhorar a assistência da qualidade... a qualidade na assistência do adulto lá dentro, né? Não só em número de profissionais, mas de espaço físico, para trazer um espaço mais confortável, mais humanizado. E essa mudança, né? Essa readequação, no caso ali, vai ser só relacionado à recepção? Ou tem a questão interna também, mas na recepção, o que vai ser modificado? A princípio, na recepção continua igual. A gente só vai trazer, porque hoje você chega no hospital, fica do lado direito, quando você olha de frente, do lado direito as crianças e do lado esquerdo o adulto. Agora vai ficar uma recepção única para o adulto, né? Amplia o espaço. Então, por exemplo, se tem gente em pé, ali a gente vai ter um espaço maior para todo mundo se acomodar, digamos assim. Isso mesmo. Isso é ótimo você ter citado. É isso mesmo. Agora a gente fica um espaço único para o adulto. E internamente a gente vai conseguir movimentar, mexer mesmo, né? Nós vamos mexer, fazer algumas reformas lá dentro para a gente criar um espaço mais acolhedor. Eu sempre falo aqui da questão das cadeiras, dos assentos lá do pronto-socorro da OC, né? Porque realmente precisa ter uma melhora ali, né? Isso, nós vamos deixar mais confortável, mais adequado para a pessoa, principalmente nesse momento que ela está ali porque tem um problema de saúde, né? Vai ser muito interessante vocês irem conhecer, né? Acho que eu convido a população toda, Patrícia, para ir conhecer o nosso PAP, né? Porque esse é o modelo que nós vamos agora seguir em todo o nosso serviço de saúde. Interessante. É um modelo mais acolhedor, mais carinhoso, né? Que a gente possa, mesmo que no momento de dor, ter um pouquinho mais de carinho, de cuidado, de sensibilização, assim, que a gente possa, mesmo com uma poltrona mais confortável, essa pessoa se sinta mais acolhida, né? Uhum. E, lógico, com os profissionais cada vez, né, a gente cobrando cada vez mais qualificação e capacitação. Hoje a gente tem uma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos muito qualificados, bem preparados, né? Eu gosto de trazer isso, a saúde só é o que é hoje porque a gente tem uma excelente equipe, né? São profissionais que fazem a saúde acontecer e eu agradeço muito eles sempre por estar junto, né? A saúde só acontece porque a gente tem excelentes profissionais. Uhum. E lá no PAP, então, o atendimento já começa no domingo. A inauguração é no sábado, é aberta ao público, né? Essa inauguração, a partir das 9h? A partir das 9h. Vai ser uma inauguração com bastante serviços de saúde. Nós vamos aproveitar essa oportunidade para levar alguns serviços de saúde que a gente tem hoje. Então, nós vamos ter a vacinação, vamos ter a nossa unidade móvel odontológica, vamos ter, a gente fala que é a combinha da odonto, que é interessante as crianças irem lá conhecer. Vamos ter o Super SUS. O que é o Super SUS? É um personagem nosso lá que traz bastante alegria. Vamos ter o pessoal da dengue, fazendo os teatros da dengue, orientação para a população.
Vamos ter vários pontos lá de integração com a população, com as crianças, para, de fato, apresentar um pouquinho o que a gente faz na cidade, o que a saúde tem. Então, na verdade, a inauguração do PAP, sábado, a partir das 9, vai ser um evento, né? Com várias atividades. Então, aberto ao público em geral, então todo mundo está convidado, é isso? É isso mesmo, Patrícia. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade, né? Que é uma inauguração de um espaço que foi preparado com muito carinho para a população, que nosso olhar, o nosso foco é a população. É olhar para as crianças, né? Então, nesse olhar, a gente falou, o que a gente pode levar nesse dia para aproveitar esse momento de abrir os espaços para a população, para as famílias nos conhecerem mais de perto, esse novo olhar mais cuidadoso. E aí nós vamos estar com vários espaços da saúde lá para a população conhecer e saber que isso existe, que existe dentro das unidades de saúde, que existe dentro das escolas, né? Então, nós vamos estar lá para apresentar esses serviços de saúde um pouquinho. Essa humanização do atendimento na área de saúde é o que todo mundo busca, né? É uma coisa que, assim, é necessário, é devido, né? E é o que a gente precisa mesmo, né? Então, é importante que isso esteja sendo feito. A gente, claro, vai querer conhecer, com certeza, né? Para ver como que vai ser isso. Se vai ser modelo, então, melhor ainda, né? Isso, é um modelo que a partir de agora nós vamos seguir, né, um modelo mais acolhedor, mais humanizado. O nosso prefeito sempre fala um pouquinho das salas de acolhimento, das salas do espaço mais acolhedor, mais humano, e nessa linha que nós estamos seguindo aí e sempre, quando a gente fala de criança, olhar para uma cidade amiga da criança, exemplo, sempre com essas qualificações, como deixar aquele espaço mais confortável para a criança e a família se sentir parte, se sentir acolhida. Então, ela vai chegar lá no pronto-socorro, não é mais aquele pronto atendimento, com as paredes clarinhas, que, será que eu estou indo no hospital? Mas já é uma coisa mais alegre, que mesmo diante de uma dificuldade, de uma dor, como a gente deixar aquele momento mais confortável? E assim, o pronto atendimento é uma unidade difícil, assim, porque a pessoa está passando mal, então às vezes, assim, exige, acho que sempre, na verdade, exige um cuidado especial na questão da limpeza, desses serviços de manutenção. Então, né, a gente percebe isso no lado adulto. Claro que tem o comportamento das pessoas de colaborar também, lixo no lixo, essas coisas, mas assim, precisa ter essa atenção também, não é, secretária? Sim. Em relação à manutenção, porque as pessoas estão ali, estão passando mal, às vezes, né, acontece algum imprevisto ali, precisa ter esse apoio, meio que tempo integral para poder manter tudo funcionando bem, né? Sim. Isso tem sido uma demanda diária, né? Uma conversa diária com o hospital, com todos os serviços de saúde, né? De como nós mantermos sempre limpo, organizado, trazer a população para perto, falar, olha, vamos cuidado quando vocês fazem isso, a gente, né, acabou de limpar, às vezes joga alguma coisa no chão, ou não, ou realmente uma criança que vomitou, como na hora a gente já limpar. Então, a gente tem acompanhado bem de perto como deixar esses processos, né? Porque a limpeza tem que ser em processo acontecer, então nós estamos cobrando bastante, e aí o perfil é evoluir e melhorar cada vez mais. Importante que isso também seja levado para a área adulta, né? Para a UPA, para o pronto-socorro, essa questão, esse cuidado, porque realmente precisa, né? Porque é muita gente, é muita coisa, é uma loucura mesmo, o rodízio, né? É muito grande, né, Patrícia? Então, a gente precisa de acompanhar esse rodízio, né? Tem que ser incansável. Tem que ser incansável. E a gente está à disposição e é disposto a isso mesmo, incansavelmente cuidar, limpar, como deixar isso sempre organizado. E é isso que a Secretaria de Saúde cobra dos serviços próprios nossos, das unidades de saúde, da UPA, e tem tido uma conversa bem próxima com a Alckmin em manter isso também, tá? Então, o PAP, então, vai começar a funcionar no domingo, já dia 3, e assim, 24 horas. Então, começa às 7, é isso? Isso, no domingo, dia 3 de agosto, a partir 7 horas da manhã. Domingo, 3 de agosto, a partir das 7 da manhã, qualquer família que precisa de levar uma criança para o atendimento já pode direcionar para o pronto atendimento pediátrico, né, o nosso PAP. Então, lembrando, Avenida 9 de Dezembro, entre o AOC e o Unimax, é o endereço do PAP. E a gente está numa época complicada, né? Para a questão da saúde infantil, de todo mundo, por causa desse inverno frio. Quais são, assim, as demandas mais, assim, preocupantes nesse momento? É questão de gripe mesmo?
Olha, Patrícia, eu quero aproveitar essa oportunidade até para trazer algumas observações. Quando começa quando começa a esfriar, nesse momento de inverno, aumenta o número de casos respiratórios, né? As síndromes respiratórias como um todo. Então, existe um aumento da demanda, da procura das famílias para levar as crianças. E aí eu sempre peço para os pais, né? A gente tem a doutora Lívia, que é a nossa médica pediatra, que agora é a coordenadora da pediatria da rede, tem gravado bastante vídeos institucionais, orientativos para as famílias, né? Para a gente estar sempre orientando como a gente evitar. Então, as crianças pequenininhas, evitar bastante em serviços em ambientes aglomerados, em ambientes fechados. Eu sei que está frio, às vezes a gente tende a ir para um ambiente mais fechadinho, mais quentinho, mas talvez não seja o momento, né? É importante, se a gente precisa de passear, vamos passear no Parque Ecológico, que é um ambiente aberto, tem menos risco de ter vírus circulando. Sempre lavagem das mãos, porque às vezes você está em contato com alguém que está gripado, você coloca a mão na mesinha ou numa barra, alguma coisa, põe a mão no rosto, então sempre lavagem das mãos. Eu acho que as orientações de cuidado geral com a gente mesmo, né, com as crianças. A criança tem muito hábito de colocar a mãozinha na boca, então é como cuidar da criança dessa forma. E se ela tem um narizinho escorrendo, uma garganta doendo, febre, acompanhar, persistente, está com um quadro mais de 48 horas, 72 horas que não melhora, procura uma unidade de pronto atendimento. Uhum. E assim, tem as demandas sazonais, não é isso? Isso. Aqui no inverno são esses problemas, e aí depois, como que chegando o verão, como que vai mudando isso? Algumas doenças são bem sazonais, né? Devido à pandemia, algumas sazonalidades mudaram, né? E algumas permanecem. Então, por exemplo, a dengue é uma doença que agora existe uns períodos maiores, mas ela permanece agora para o ano todo. Então, aproveitando, não vamos esquecer, não é porque a gente está no inverno que a dengue não continua, né? Vamos continuar olhando para dentro das nossas casas, tirando os criadouros, porque ainda a gente deixa uma água parada, ainda deixa o vasinho da planta com a água, né? Vamos continuar olhando para os criadouros. Outra coisa que é importante falar é a vacinação, Patrícia. Muitas das famílias esquecem a importância de manter a vacinação em dia. Nós só estamos aqui porque a vacinação existe. Né, as doenças se tornaram erradicadas, várias doenças diminuíram os óbitos, porque a vacinação acontece. E aí eu estou trazendo isso hoje porque para os pais olharem para a caderneta vacinal da criança, ver se está em dia, procurar as unidades de saúde, não deixar de olhar. Agora a gente está vivendo um momento que o sarampo estava erradicado e voltou a aparecer o sarampo. Né? O sarampo está aparecendo no número de casos. E existe uma grande preocupação nacional, estadual, do sarampo chegar nos municípios da nossa região. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, mamães, e vamos olhar se a carteirinha de vacina está em dia. Tem dúvida? Procura uma sala de vacina na unidade de saúde mais próxima da sua casa. Lembrando, Patrícia, que o Hospital Dia, a UBS1 ali do Hospital Dia, a gente tem a vacinação aberta sábado e domingo. Então, se tem alguma dúvida, procura no sábado e domingo lá, que a gente pode olhar a caderneta, ver se tem alguma coisa alterada, deixar alguma vacina para trás e atualizar. Então, quem não consegue ir a uma unidade básica de saúde de segunda a sexta, né, que é das 7h30 às 16h30, é isso, né? Isso mesmo. Você pode, então, ir lá na UBS1, que fica dentro do Hospital Dia, das 7 mesmo horário. Das 7 às 16h30 também? Isso, mesmo horário. De sábado e domingo. Isso mesmo, porque às vezes não consegue levar as crianças, os pais não conseguem acompanhar. E tem sido um sucesso, Patrícia. Tem sido bem positivo a vacinação nos finais de semana no Hospital Dia, tá? A gente fala Hospital Dia como referência, mas é dentro da UBS1 que está dentro do Hospital Dia, tá? Então, olhem, acho que é importante a gente sinalizar para os pais, olhar se a vacinação está em dia, né? Tá. Então, esse atendimento também, aí na questão da vacinação, é importante destacar que é lá na UBS, nas UBSs, Isso. São 17, né? Isso. E no Hospital Dia, mas não no pronto atendimento. Não no PAP. Não, Esse tipo de demanda não vai ser atendido lá. Não. É importante a gente frisar que no PAP é emergência e urgência, né? Então, para as pessoas não fazerem o caminho errado também. Isso mesmo. E aí, agora no domingo, pode ser que muita gente ainda vá para o pronto-socorro do hospital sem saber
que, na verdade, o atendimento vai passar ali para o PAP, para o outro prédio. Vai ter uma pessoa, alguém que vai estar ali para orientar essas pessoas? Isso. O próprio... Vai ter uma fase de transição, assim, não... Quer dizer, o atendimento não vai ser feito. Não existe transição. Chegar no AOC, no pronto-socorro do AOC, ser atendido a pediatria a partir de domingo. Não. Mas vai ter uma equipe lá orientando. Quando as famílias chegarem para abrir uma ficha de atendimento, falar, olha, não é aqui mais... no quarteirão de cima, né? Na 9 de dezembro ali, na esquina de cima, o pronto atendimento pediátrico, tá? Então, vai ter uma equipe orientando e direcionando as famílias que chegarem lá ou não sabem da informação nova, com certeza. Na própria recepção, acredito, lá no hospital também vai fazer esse trabalho, né? Eu acredito, o hospital, eles ficaram responsáveis por colocar uma faixa de informação lá certinho. Dá para saber quanto do atendimento que é feito ali no pronto-socorro da AOC é infantil e vai ser direcionado para o PAP? Tem uma ideia de quanto que vai... Do volume mesmo? Sim, a gente tem uma média de atendimentos de 3.500 crianças por mês no AOC. Então, de 100 a 150 atendimentos do pronto atendimento pediátrico. Por dia vai passar para por mês. Por mês. Então, nós estamos tirando por dia de 100 a 150 crianças com as suas famílias que procuram lá e estamos levando para dentro do pronto atendimento. É bastante gente. É um número importante. Número importante. E aí, desses 3.000... A expectativa é para chegar nos 5.400, então... Isso, a gente tem uma quase o dobro, né? A gente tem uma capacidade instalada de chegar até 5.400 consultas por mês, né? Porque a gente consegue expandir o número de profissionais, porque nós temos consultórios para isso. Certo. Bom, eu acredito que é isso, né? Na verdade, assim, precisa falar só a questão do investimento, né? Que a gente não falou. Qual foi o investimento? Como que foi a obtenção de recurso para construir? Na verdade, o investimento nosso da prefeitura é o custeio, né? Nós vamos manter o custeio, como eu já havia falado, o custeio de recursos humanos como um todo, é todo nosso. O custeio de exames, o raio-x, o custeio daquilo é da prefeitura, tá? Mas tem um valor, dá para falar, fixo com essa questão da pediatria? Ou é difícil... porque tá separado ali por... Não, tem um custeio fixo da pediatria agora, assim, Paty, você me perdoa. Assim, não. Não veio, assim... Às vezes a gente faz uma dessas... mas tem sim, tá? Me perdoa, assim, existe um custo fixo, sim, a gente até apresentou para o Conselho Municipal de Saúde, tudo, é público, existe um custo fixo da pediatria, tanto de recursos humanos, de todo lá. E o investimento de equipamentos, tudo foi todo do hospital, né? Tá. Então, o hospital que fez... a reforma do prédio com os equipamentos. A prefeitura, junto com as outras secretarias, a gente teve esse olhar de unidade amiga da criança, pintura, plantas, parquinho... cuidado mesmo, um cuidado integral nosso, tá? Então, é uma parceria entre a Secretaria de Saúde e o Hospital Augusto de Oliveira Camargo por meio da fundação. Isso, hoje a gente tem um convênio, né? Hoje existe convênio municipal. Isso, hoje existe um convênio da Secretaria de Saúde com a fundação, né? Que é o hospital, a Fundação Leonor de Barros, que é o hospital, para prestação de serviço. Então, hoje ele presta serviço para a gente, tanto para o adulto quanto para a criança. E esse serviço da criança vai ser deslocado para o prédio novo. Só muda, na verdade, o prédio, porque o atendimento já existia ali no pronto-socorro, está separando. Então, esse convênio já existia há bastante tempo, né? Sim, enfim, há muitos anos. O AOC é o único que atende pelo SUS em Indaiatuba. A gente falou isso recentemente aqui, né? Então, isso. O AOC é o único hospital filantrópico do município. Então, ele tem essa parceria, esse convênio junto com a prefeitura. Lembrando que ele não é o único pronto-socorro do município, né? A gente tem a UPA, que é um pronto-socorro, um pronto-atendimento municipal nosso, né? Que é custeado 100% pela prefeitura, tanto adulto quanto infantil. Temos o pronto-atendimento do Hospital Dia também, que aí é só adulto. Então, quando as mamães, os adultos que já procuraram pelo atendimento do pronto-atendimento do Hospital Dia vão entender certinho como funciona o pronto-atendimento do PAP, porque o adulto funciona da mesma forma. Procura pelo pronto-atendimento do Hospital Dia, passa por consulta, faz raio-x, faz exames, tem leitos de observação, tem tudo no pronto-atendimento do Hospital Dia. Se precisa de ficar internado, algum exame complementar, ele é referenciado para o hospital.
Para o AOC. Para o AOC ou para a UPA, depende do quadro clínico, né? E de vaga também, de vaga. De vaga. Mas como o pronto atendimento do Hospital Dia não é 24 horas, o paciente sempre é referenciado caso ele precisa ser deslocado. Diferente do pronto atendimento de pediatria, que nós vamos ser 24 horas, com leitos de observação específico para isso. Então é isso. O pronto atendimento pediátrico de Indaiatuba vai ser inaugurado sábado às 9 horas da manhã, um evento, né? Um evento. E começa a funcionar no domingo, às 7 da manhã, aí vira 24 horas. Certo? Isso mesmo. E aí, Patrícia, nos próximos meses aí a gente vai ter mais novidades vindo, né? Com um olhar bem cuidadoso para a criança, para a relação binômio mãe-criança. Nós vamos estar ampliando alguns serviços, né? De UTI neonatal, UTI pediátrica. Essa é uma pergunta já que eu já fiz, inclusive. Vamos então a gente vai contar com detalhes para você logo mais. Nós já mudamos o prédio do Nascer Bem para o prédio novo, mas nós vamos estar inaugurando um banco de leite. Então, acho que logo mais eu venho te contar novidades aí. Será muito bem-vinda novamente. Importante, isso, da UTI neonatal, dá para adiantar alguma coisa? Aqui a gente vai ampliar o número de leitos, né? Nós vamos ampliar o número de leitos de 6 leitos que nós temos hoje para 10 leitos. Então, o espaço aumenta muito. Então, porque hoje, como acontece, né, de ter que alugar por diárias, né, em hospitais particulares. Na verdade, isso funciona assim. A gente tem os leitos contratados pelo convênio com a prefeitura, né, o hospital, mas quando a gente precisa de uma emergência, que a nossa central de regulação CROSS do estado não regula, e de fato existe o risco para a criança e a mãe, porque o neonatal é a mãe e o bebê, a gente muitas das vezes precisa de contratar algum serviço privado. Mas isso é exceção, né? Mas é importante ter a ampliação dos leitos, né? Exatamente para evitar essas contratações emergenciais, porque tem um custo mais alto também, né, para o município. Sim, e assim, esse déficit de leitos de UTI neo e pediátrico é um déficit de leitos nacional. Né? Qual que é o déficit local? Nacional, estadual. Quando a gente olha para a portaria dos parâmetros, a gente está dentro da portaria dos parâmetros. A gente seria o número adequado de 6 leitos de UTI neo. Só que a nossa demanda é muito grande aqui. Então, essa ampliação hoje vai atingir a nossa necessidade. De 6 para 10. De 6 para 10. Eu não sei se você viu recentemente, foi sexta-feira passada, foi lançado o Hospital Regional. Né? E esse Hospital Regional vem de encontro com uma demanda dos municípios. O nosso prefeito, o Dr. Custódio, teve participação bem ativa, muito ativa nisso. Nós estivemos na sexta-feira nesse lançamento. E aí vai ser muito importante para a região, onde vai ter 400 leitos, né? E dentro desses leitos nós vamos ter leitos de UTI neo e pediátrico, que vai somar muito na região, porque hoje o paciente que precisa, a gente coloca ele na CROSS, a CROSS não tem o recurso, acaba o município tendo que arcar. E aí, muitas vezes o paciente não é daqui, é de outro município, é isso? Também tem isso, Patrícia. A gente tem uma demanda bem importante de pacientes de fora que vêm para cá, principalmente gestantes. Então, se as gestantes vêm para cá, nasce aqui, o bebezinho precisa de leito de UTI, a gente tem que prestar assistência, né? Mas essa ampliação dos leitos de neonatal tem prazo? Para o primeiro semestre de 2026. Se Deus quiser, vai estar tudo pronto. Então tá certo, vou esperar a secretária de volta então para contar mais detalhes. Assim que eu tiver bem detalhes, novidades, como vai ser com bastante propriedade, eu venho trazer para você. Mais alguma coisa que dá para adiantar? Eu acho que é isso. De antemão, que veio assim foi isso. Mas eu gostaria muito de reforçar para a população a importância da gente manter a vacinação. Acho que a gente precisa ter um olhar muito atento com as nossas crianças. Nós vamos ter um pronto atendimento com um cuidado bem humanizado, acolhedor, mas a gente tem que anteceder a urgência, né? E como a gente anteceder as urgências, né? Então, olhar para dentro das nossas casas, esse cuidado integral com a criança, esse cuidado que eu falei da higiene, da mãozinha, né? Da alimentação, os ambientes que a gente convive e principalmente a vacinação, Patrícia. Não vamos deixar de vacinar nossos filhos. A vacina salva vidas. Tem que ter o pronto atendimento, mas tem que ter a saúde preventiva, né? É isso aí. Promoção e prevenção sempre, sempre.
E aí, já que você está trazendo isso, muitas das pessoas falam assim, eu vou na unidade de saúde, não estou conseguindo marcar consulta, como que está sendo? Todas as nossas unidades de saúde hoje, a gente está com um processo de trabalho bem interessante, que a gente implementou o acesso avançado. O acesso avançado, a família chega com uma demanda aguda, ela passa por um acolhimento de enfermagem. Naquele acolhimento de enfermagem, a enfermeira tem total capacidade técnica de avaliar se ela precisa de passar imediato com o médico ou se pode agendar. E se ele precisa de passar imediato, ela já é acolhida e passa em consulta. Senão, ela marca o agendamento. Então, eu sempre falo que o cuidado de saúde não é centrado na figura do médico só, é centrado na figura de uma equipe. Né? Existe uma equipe lá preparada para cuidar de você. Né? Então, a gente precisa de mudar um pouco a cultura nossa de querer procurar o médico. Não, a gente precisa ter uma equipe qualificada e preparada para te atender. Interessante. Olha, o assunto de saúde é difícil esgotar. Se a gente, né, continua aqui, não vai parar. Para. Né? Então, assim, a gente tem que falar que é um episódio, a primeira parte. Isso. A primeira entrevista com a doutora. Então, assim, é a primeira parte. A gente tem que voltar a falar muitas vezes ainda. Então, o espaço vai estar sempre aberto, tá? Eu estou à disposição sempre, Patrícia. Eu acho que meu papel como secretária é esse, é trazer informação, como a gente avançar na saúde. A saúde é um desafio gigantesco, né? E não é só do nosso município é um desafio nacional, estadual. E a intenção nossa é sempre melhorar, avançar. Nós estamos sempre à disposição para escutar a população, porque nós precisamos ter essa escuta para saber onde a gente tem que atuar, né? Então, estou à disposição, pode me convidar sempre que virei com muito carinho. Obrigada, eu agradeço. A Heloísa é secretária de saúde e ela é médica dermatologista. Só falar um particular, né? Um pouquinho disso. Eu até brinco, né? Faz muitos anos que eu não exerço mais. Eu estou na gestão já dentro da Secretaria de Saúde há muitos anos, né? Antes de virar secretária, eu era secretária adjunta. Então, eu parei na parte assistencial já há algum tempo. Mas a minha formação, né? Eu sou médica geral, depois fiz dermatologia e comecei a fazer a área da gestão, fiz vários cursos de gestão e hoje em dia, há alguns anos, eu estou só na gestão. E como secretária adjunta, começou Eu fiquei em 2020 até 24. Começou na pandemia? Então, quer dizer, uma experiência única, né? Isso, e antes de adjunta eu era diretora de média e alta. Complexidade. Isso mesmo, de média e alta complexidade. Então, eu cuidava das especialidades e aí depois eu virei secretária adjunta no governo do prefeito Gaspar, junto com a secretária Graziella. Então, já são quantos anos de prefeitura? 11 anos de prefeitura. Tá 11 certo. anos de prefeitura. Já passou de uma década na Secretaria de Saúde de Indaiatuba. Um tempinho. É isso aí. Muito obrigada, então, doutora Heloísa, pela presença, pelas informações. Isso foi muito importante, né? Então, continua aqui o espaço aberto para novas entrevistas, novas conversas sobre a saúde de Indaiatuba. E, assim, torcendo sempre para que tudo cada vez fique melhor. Né? Essa sempre é a torcida. A gente sempre tem que observar os pontos, questionar algumas coisas, mas esse questionamento faz parte também de uma torcida para uma melhora. Não é exatamente a questão só de você apontar um problema, mas colocar o assunto na conversa, na pauta, porque ele é importante, a população precisa ser informada. Por isso que aqui tem jornalismo, tem informação de qualidade, no sentido sempre de contribuir, né, para que as coisas funcionem bem. O jornalismo também é uma função social, então esse é o nosso papel aqui. Então eu agradeço demais quando existe essa contrapartida da pessoa vir realmente disposta a esclarecer, a informar. Então, obrigada. Perfeito, Patrícia, eu agradeço muito. Eu acho que é muito importante esclarecer, né? Existe uma falta de informação, uma desinformação de fato, o que cabe ao município como saúde fazer, custear, o que compete ao Estado, até o governo federal, né? Então, existem algumas demandas de saúde que muitas das vezes nós somos cobrados, sim, eu acho que a gente tem que ser cobrado, porque o paciente está aqui, o munícipe está aqui, tem que cobrar a Secretaria de Saúde, mas a gente gosta sempre de esclarecer o que compete ao município, o que compete ao Estado, e quando compete ao Estado,
eu, junto com a minha equipe, a gente prontamente cobra muitas das vezes. Essa semana mesmo, eu estive junto com a Secretaria Regional, Estadual, cobrando algumas demandas para o nosso município, para a gente evoluir com a saúde do município. Porque às vezes, a gente já falou também aqui, às vezes a implantação de um serviço é mais fácil do que a manutenção depois, porque tem um custeio, né? É isso mesmo. E algumas coisas também não compete ao município ter o serviço, né? A complexidade é de um serviço de terciário, quaternário, um hospital maior, não compete ao município, né? A complexidade do município, a capacidade instalada do município ter esses serviços. Então, existem alguns questionamentos. Por que às vezes não tem esse serviço de saúde em Indaiatuba? Por que não faz isso? Ou porque não tem habilitação, ou porque, de fato, ainda a gente não tem a complexidade para instalar isso no município. Então, nós vamos poder conversar de vários temas aí da saúde. Tá certo, então. Então, o episódio de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Até o próximo.